Fala aí, meus amores, tudo bom? Bom, vamos dar continuidade ao estudo do gênero cartoon, tá bom? E a gente vai reiterando, vai rememorando algumas coisas, ok? Bom, lembrando que o cartoon, né, é de origem inglesa, né? Dá pra ver aí essa charge, né, na verdade, né, que o termo cartoon surgiu a partir disso, né, a partir dessa revista Punch, que tinha como objetivo, né, apresentar obras, afrescos, né, de artistas famosos, e aí com o objetivo de satirizar, né, ou seja, de criticar, certo? Então aí pela imagem, né, a gente vê que está escrito Londres, né, e dá para a gente ver também pela vestimenta, né, das pessoas que estão aí, né, pela moda, né, dá para a gente ver que é um tempo bem remoto, né, é, é um tempo aí que não é atual, né, dá para a gente perceber. Essa é outra charge, né, que está escrita assim, publicado para os proprietários, né, e aí a gente vê também que tem um teor político, né, por trás também. Se a gente vê aí trabalhadores, né, com enxadas na mão, com materiais de trabalho na mão, né, e dá pra gente perceber, né, que também pela vestimenta que não é um tempo atual. Essa revista, né, ela é datada de 1840, lembra que eu falei, né? Então aí é o que Londres estava vivendo naquela época, certo? Bom, aí a gente tem, né, no Brasil, em 1964, a revista Pererê, né, que é de autoria do Ziraldo, tá? Bom, o Ziraldo, ele é um grande nome, né, é, da história da literatura no Brasil, né, e sobretudo porque ele retrata questões relacionadas às lendas brasileiras, né? Ele fala muito dessa questão também, né? Da valorização do que nós temos, né? Enquanto cultura, das lendas, né? Do nosso país. E aí ele criou, né? Esse personagem que é o Pererê, né? Que também faz parte do nosso folclore brasileiro. Bom, em relação à composição, né, do cartoon, eles podem ter, né, como elementos, utilizar como recurso, né, e aí é importante a gente perceber isso. Ele também pode fazer o uso de balões de fala, né? E a gente sabe que cada balão de fala desse tem um formato, né? E tem um porquê de ter esse formato, né? Balões que indicam pensamento, que indicam raiva, que cada balão desse tem uma forma, né? E vai expressar aquilo que o personagem, né? O personagem que vai aparecer no cartoon, né? Ou em outros textos verbo-visuais, né? Como as tirinhas e como as charges também, pode, né? Utilizar o recurso dos balões de fala. Bom, então, qual seria a diferença, né? Entre cartoon, charge e caricatura? Bom, embora o termo cartoon, né, em termos mais genéricos, possa significar qualquer desenho cômico, né, o correto é ter a divisão destes desenhos de humor em suas categorias, cartoon, charge, caricatura, que são definidos abaixo. Então, cartoon, né, a gente tem um humor gráfico com temas universais e atemporais. Lembra que eu falei que o cartoon ele é atemporal, né? Compreendido por todos, independentemente de tempo e lugar, né? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Bom, aí a gente tem um cartoon, né? Olha que interessante que aparece aí, né? Dá para a gente perceber, né, que é um texto que utiliza o recurso da imagem e também tem a parte linguística aí, né? A parte verbal, né? Vamos dizer assim.
tá? E abaixo a gente vê que tem a assinatura do cartunista, tá? Aí o que a gente pode perceber, né? O que a gente pode interpretar desse desenho, né? Tem um pinguim no computador e aí também expressa essa questão da modernidade, né? Apesar desse computador aí com fundo, né? Igual uma televisão, aquela televisão da vovó, não seja tanto assim, como é que eu posso dizer, moderno, né? Mas o computador é uma tecnologia, né? É um recurso muito atual, né? Enfim. Bom, o que esse pinguinzinho, né, tá aí fazendo, né? A gente percebe também pela expressão, né, do olhar do pinguim, as gotículas na cabeça, né, na cabeça dele, em cima da cabeça dele, né? E aí que também representa algo assim que passível de análise, né? O cartunista, né? Ou o chargista, ou a pessoa que faz como é que eu posso dizer? As pessoas que produzem esses tipos de gênero, né? Elas apelam muito para essa questão, né? Do visual, e a expressão do olhar é muito significativa, né? Qualquer coisinha, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, aí o que a gente pode perceber, né? A aflição, né? Dá para perceber que a aflição do pinguim, mas por que ele tá assim, né? Por que ele tá aflito? Aí a gente vê pela tela do computador, né? Do computador dele, que tá escrito assim, search. Possivelmente um site de busca, né? O Google, ele é um site de busca também, é uma enciclopédia, né? Virtual. E aí ele vai lá e digita ice ponto. Tá? A gente vê que está em inglês, né? Mas essas palavras tem como qualquer leitor, né? Que tem não precisa ter um domínio da língua inglesa na sua totalidade, né? Não precisa ser formado em inglês para poder traduzir essas duas palavras, né? Pesquisar, né? Pesquisa, e ice a gente sabe que é gelo, né? E gelo tem tudo a ver com o pinguim, né? Mas por que o pinguim, né? E a gente pode até interpretar aí. Por que o pinguim ele buscou o gelo na internet, né? Buscou gelo na internet. Aí vocês podem até me responder, né? Porque na verdade, qual é a crítica, né? Qual é a sátira que está sendo feita aí nessa charge? De fato, né? O que acontece? Relativo ao aquecimento global, né? Não sei se vocês chegaram a pensar nisso. Por quê? As geleiras estão derretendo, né? O gelo, né? Que é o habitat natural do pinguim, né? Está por conta do aquecimento global, por conta da ação do homem, né? Sobre a natureza, está fazendo com que derreta o gelo e o gelo acabe não existindo. Então, tá tão precário, né? Tá tão assim difícil de encontrar o gelo que o pinguim foi pesquisar gelo na internet para saber se ele achava, né? Porque não tem mais gelo, né? E isso, nossa, é muito interessante esse cartoon, né? Tá vendo como é que é uma questão universal, né? Essa questão universal, uma questão global, é um problema de todos nós, né? Essa preocupação, né? Com o derretimento das geleiras, porque interfere muito, né? Na questão né? De tudo, né? De tudo que a gente tem, né, na natureza, né, a interferência do homem na natureza, a gente sabe que é muito prejudicial, inclusive para nós mesmos, né, e sobretudo para os pinguins, né. Bom, aí é isso. Percebam que dá para a gente fazer a leitura mesmo tendo tão pouca escrita verbal, né. Então, como é que eu vou diferenciar então a charge do cartoon, né? A charge é um estilo, né, de ilustração que tem por finalidade satirizar, ou seja, né, criticar ou, né, criticar de uma maneira sarcástica, né, de uma maneira humorística também, né?
por meio de uma caricatura ou não, algum acontecimento jornalístico atual. Então, essa é a diferença que a gente vai encontrar entre o cartoon, né, e a charge, porque a charge ela vai tratar de coisas, de momentos, né, da atualidade, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de charge, tá? Deu para perceber que, diferente do cartoon, né, ela tá trazendo alguma coisa mais específica, né, um assunto mais específico que aborda a realidade do Rio de Janeiro, né? A gente tá vendo uma placa aí, também, né, com escrito, né, na língua inglesa, né, enfim, em inglês, tá escrito Welcome to Rio, né, bem-vindo ao Rio, bem-vindo furado de bala, né, a plaquinha tá furada de bala, né, e a pessoa está dentro da mala se escondendo, né, que retrata também a época, né, do que estava acontecendo aqui no Rio, se eu não me engano, na época em que das Olimpíadas, né, que estavam acontecendo aqui no Rio. Ou pode ser também a questão da Copa, né, quando teve a Copa aqui no Rio também, e aí as pessoas, os estrangeiros vinham, né, para cá, para poder assistir os jogos, né, só que é aquilo, né, o Rio ele tem aquela fama de ser uma cidade violenta, de ser uma cidade que você pode, né, que você tem que tomar todo cuidado, né? Infelizmente, né? E aí, bom, também pode também indicar, né? Indicar a questão daquelas mortes, né? Que tem acontecido, né? Por bala perdida, por exemplo, né? Os estrangeiros, né? A gente viu alguns casos, né? Na televisão, no jornal, em que alguns estrangeiros, né, sempre tem um caso desse, né, o estrangeiro vem para cá e aí acaba entrando numa favela sem querer, não conhece o Rio direito, né, entrando numa favela sem querer né, em outra, enfim, né, um local que é um pouco mais perigoso, né, e aí a gente viu, né, a questão das notícias aí das mortes, né, enfim, dessas pessoas, infelizmente. Já a caricatura, ela também trabalha com essa questão do humor e vai expressar os traços físicos, né? O cartoon, ele usufrui muito da caricatura, né? Pode usufruir muito da caricatura, expressando traços físicos, né, de caráter e personalidade conhecida. Aí a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, né, todo mundo sabe, né, que é o Ronaldinho Gaúcho. E aí a gente tem, né, o que o cartunista fez foi observar os traços, né, do Ronaldinho Gaúcho. Bom, e só para a gente passar bem rapidinho, né, esses cartunistas que foram mais famosos, tiveram mais representatividade, né, como um dos mais importantes, né, que nós tivemos, e é ainda até hoje, né, que é o Walt Disney, né, e o interessante desses cartoons é que eles traziam, né, eles eram muito importantes até para propagar, né, informação, conhecimento e servindo até de mecanismos didáticos, né, ou seja, de ensinamento, né, levando conhecimento à criança que assistia esses desenhos, né. A gente está vendo aí que o Walt Disney, por exemplo, né, teve um trabalho dele que ele utilizou mapas, né? Então ele trabalhou com a geografia, passou isso, né, para quem via, né? Então a questão do cartoon, né, da importância do cartoon também para a educação. Aí nós temos também um bem conhecido, né, que é o Maurício de Souza. Quem gosta de ler gibis, né, da Turma da Mônica, ele também aborda
questões muito importantes, né? Trata da questão da aceitação, né? Ele tem personagens que são muito legais, personagens que têm câncer, personagens cadeirantes, né? Ele trabalha muito essa questão da igualdade, né? Da aceitabilidade, né? Das pessoas, da inclusão social. Então, esses cartoons, né? Eles têm uma importância muito grande também de propagar a conscientização, né? E tudo mais. Bom, aí a gente tem, né, um trabalho muito legal, né, dos cartunistas que trabalharam personagens carequinhas, né? E por que eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso com o objetivo de falar sobre o câncer, sobretudo nas crianças, né? E aí, de uma forma bem legal, eles fizeram personagens que perderam seus cabelos, né? Assim como as crianças que têm câncer, né? Perdem os cabelinhos, e aí eles fizeram nessa campanha, né, de conscientização, né, para poder trazer um pouco de alegria também, né, para essas crianças que possivelmente se identificaram com esses personagens, né, porque acharam que são parecidos com eles, né. Beleza, galerinha? Então é isso. Então foi mais uma análise, né, de como que a charge ela é trabalhada, como que a charge não, desculpa, como que o cartoon é trabalhado, porque o cartoon e a charge são parecidíssimos, né? Como o cartoon é trabalhado e a diferença, né, e semelhanças que existem entre esses gêneros, né, que vão aparecer aí, né? Assim como a charge, como as HQs e tudo mais. Tá bom? Então a gente continua na próxima aula. Beijos, tchau, tchau.